Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 98 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre investimentos, sobre negócios. O tema de hoje foi sugerido por uma executiva que me pediu para falar sobre sucessão. Em geral, quando nós falamos sobre este tema, nós imaginamos que ele diz respeito apenas àquelas situações na qual o fundador da empresa, por exemplo, vai passar para um herdeiro ou então vai profissionalizar a empresa, mas na verdade não é apenas sobre deixar o legado. A sucessão também é importante quando você pensa em abrir portas para a sua própria promoção e crescimento de carreira. Então, vamos procurar conectar histórias reais, como a de Bernard Arnault, aliás, que é o CEO, o presidente da LVMH, e que foi a história que ela leu e que essa executiva que sugeriu esse tema, e que por isso que ela me pediu para falar a respeito dele. E vamos ver também exemplos de outros líderes e que em contextos essas sucessões foram feitas, e extrair dali alguma orientação, algum passo a passo de como que a gente poderia aplicar isso no dia a dia. Então, se prepare, vamos mergulhar nesse assunto que é essencial. Aliás, você sabia disso, que um dos maiores bilionários do mundo havia pedido para estender o seu tempo como presidente do conselho? E que o que acontece quando o líder que é carismático não deixa um sucessor à altura? A gente tem exemplos de situações na qual um líder ele tem tanto carisma perante os stakeholders, perante a mídia, e quando ele sai parece que deixa um certo vazio. Vamos ver um pouquinho sobre essas histórias, o que a gente pode aprender com elas. Então, vamos falar sobre isso e, claro, ver muito mais coisas. A primeira coisa o primeiro exemplo que eu quero dar para você é exatamente o que deu origem a este episódio, o exemplo de Bernard Arnault. Mas antes de falarmos sobre este exemplo, eu gostaria de pedir para você deixar um comentário, dar um like e compartilhar este nosso programa para que outras pessoas possam vê-lo também. Quando você dá um like, comenta e compartilha, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e ela sugere este conteúdo para outras pessoas também. E claro, não se deixe de se inscrever também no nosso canal O Executivo para você ter acesso à nossa sessão Conversa Controversa, que é quando eu falo sobre temas que nós preferimos não deixar abertos aqui na plataforma por questões de censura ou por não seguirmos muito as ideias que estão no mainstream. Voltando para o nosso exemplo inicial, Bernard Arnault é exatamente o CEO e presidente do grupo LVMH, e ele, agora no começo do ano, ele pediu para estender o tempo de permanência permitido para alguém na sua posição de 75 para 85 anos. Ou seja, ele quer que a empresa permita ele ficar mais cerca de 10 anos na mesma posição em que ele está. Entretanto, ele está preparando os seus filhos, tanto o Frédéric Arnault quanto a Delphine Arnault, para que já trabalham, o Frédéric trabalha naquela empresa do grupo que se chama Loro Piana e a Delphine na Dior. Então, assim, o que eu quero trazer para você com esse exemplo é justamente você ter a noção de que muitas vezes o fato de alguém estar estendendo o seu tempo dentro de uma empresa, de uma posição-chave, não significa que ele não esteja preparando pessoas para substituí-lo. Muito pelo contrário. Muitas vezes o que ele está querendo é dar cada vez mais quilometragem para essas pessoas, para que quando elas o substituam, elas tenham condições de fazê-lo com todas as competências necessárias. Portanto, o que ele está mostrando aí é que a sucessão e a preparação dos novos líderes da empresa, elas necessariamente elas ocorrem em paralelo. E o fato de você estender a sua longevidade não significa necessariamente que você não tem o desejo de entregar o bastão para a próxima geração, mas apenas que você quer prepará-los um pouco mais e aproveitar isso no comando da empresa. Um segundo exemplo, um pouco mais dramático, é o de Rupert Murdoch, que é um magnata de mídia que, aos 93 anos, em 2023 isso aconteceu, ele deixou o comando da Fox e da News Corporation, mas só depois de décadas preparando seus filhos. Lachlan Murdoch é o nome do filho dele,
assumiu como chairman, mas o processo não foi tão simples assim. Houve disputas familiares e muitos anos de transição. O Murdoch ele estendeu o seu tempo de comando enquanto tentava alinhar a sucessão, mas o carisma dele não foi totalmente replicado no filho. Isso nos mostra que ficar mais tempo pode ser estratégico, mas o sucessor precisa ser testado na prática. Esse exemplo do Murdoch, ele é interessante porque, de fato, muitas vezes a sucessão empresarial ela não acontece como nós gostaríamos, porque, de fato, você precisa alinhar uma série de fatores. E não preciso dizer para você que o fator familiar ele é determinante no sucesso dessa operação. Agora, tem uma pessoa, que é o Jeff Bezos, que fez isso muito bem. Então, a gente deu o exemplo ali do Bernard Arnault, do Robert Murdoch, mas no caso do Jeff Bezos, a saída dele foi de uma forma diferente. Ele saiu do cargo de CEO da Amazon em 2021, aos 57 anos. Isso após ficar 27 anos no comando. Ele escolheu Andy Jassy, um executivo interno que cresceu com ele desde os anos 90 para assumir. Bezos não estendeu seu tempo, então foi um caso diferente. Ele preparou Jassy com antecedência e hoje foca em novos projetos, como a Blue Origin, enquanto a Amazon segue forte. E esse é um exemplo de quem sai no auge, mas só porque o sucessor estava pronto. Então, o que a gente consegue ver em comum nessas três situações? Independentemente de você, do primeiro caso, que ele estendeu o tempo que ele queria ficar lá, até que os seus dois filhos, que o Bernard Arnault estendeu o tempo que ele vai ficar lá na LVMH, para que seus filhos adquiram mais quilometragem na liderança do grupo. Ou no caso do Robert Murdoch, que teve que fazer que estender a sua permanência no cargo até os 93 anos, para conseguir alinhar os interesses familiares e seu filho McLaren conseguir assumir, você observa que todos esses casos, desculpe, claro, o caso do Jeff Bezos, em todos os casos, o que há em comum é que houve um preparo do seu sucessor. É claro que, por maior que seja a diferença, principalmente dessas questões subjetivas, como é o caso do carisma de alguém, você precisa sempre se preparar em como você consolida, em como você deixa um sucessor pronto para assumir quando for o momento certo. Agora, vamos trazer um pouquinho como que alguns exemplos que nós temos aqui no Brasil. Acho que dois exemplos me chamam a atenção. O primeiro é o exemplo do Antônio Emílio de Moraes, que realmente fez uma gestão brilhante do Grupo Votorantim e internacionalizou o grupo na sua gestão, mas tanto ele quanto o Abílio Diniz, que também fez todo aquele processo de sair do Grupo Pão de Açúcar e assumir o Carrefour, o BRF, o que eu percebo nessas duas sucessões que aconteceram em cada um dos grupos é que, de fato, nenhum dos seus sucessores conseguiu ter o apelo ou o carisma midiático que esses dois possuíam. Eu mesmo posso dizer que grande parte da minha formação foi olhando muito para o que o Antônio Emílio de Moraes fazia e admirando muito a forma como ele geria a empresa. Quando tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos no Grupo Votorantim, e eu percebia assim que havia um espírito ali na empresa e isso ficava muito, muito forte. O que evidencia o seguinte, que cada líder tem o seu estilo próprio, mas nem sempre o sucessor vai conseguir replicar. E o carisma é algo muito difícil de você passar para frente, né? Entretanto, as competências e a visão que você tem do negócio sempre dá para você replicar. Bem, mas em todos esses casos, o que nós observamos é que você precisa escolher um sucessor. E aí vem um ponto importante, né? Que critério você tem que usar para escolher alguém que vai substituí-lo? Olha, na verdade, assim, apesar de eu sempre reforçar com os meus clientes de que a principal competência de um líder é formar outros líderes, esta não é a primeira competência de alguém que está liderando pessoas. A primeira competência que você deve observar em alguém é a coragem. Ou seja, a pessoa tem estofo para liderar. Então, como é que você descobre isso? Olha, é bem por observação mesmo. É aquela pessoa que se coloca à frente para resolver um problema. Às vezes ela tem a iniciativa para resolver algo que nem está tanto assim no seu âmbito, ou quando você pede para alguém se alguém pode ajudá-lo com uma questão nova que ninguém conhece direito, e essa pessoa que vai ali se oferecer. Então, assim, a característica de quem você vai ter como substituto, mais importante é a coragem para liderar. E a partir do momento que você encontrou essa pessoa, então é o momento de você
se preparar, você se preparar primeiro, mostrando assim para si mesmo, bom, o que eu tenho que passar para essa pessoa para que ela tenha condições de me substituir no futuro. É importante observar que nem sempre você consegue fazer essa sucessão com uma pessoa só. Muitas vezes, quando você é alguém que já está no grupo há muito tempo, você tem uma série de responsabilidades, de atividades que estão sob sua responsabilidade, e você consegue fazer porque você adquiriu muita experiência. Então, às vezes, para você ser substituído, você precisa de duas pessoas ali, para que elas tenham a capacidade de entregar o resultado que você entrega sozinho. Isso não é demérito nenhum para essas pessoas, muito pelo contrário. Quando você não encontra um sucessor, você combinar pessoas que possam substituí-lo, ainda que por um tempo determinado, até que uma delas se destaque e possa ser realmente a pessoa que vai te substituir em definitivo lá na frente, é uma forma apropriada de você fazer essa gestão. Então, uma vez que você encontra o substituto, aí sim você está em condições de não apenas prepará-lo, mas de você se preparar também para uma possível promoção, ou no caso de você imaginar que você vai sair da empresa, está na hora de você sair, você também precisa se preparar para a sua aposentadoria. Mas vamos conversar um pouquinho sobre quais são os passos que você tem que tomar para que você possa ter um executivo preparado para substituí-lo. A primeira coisa que eu recomendo a você é não olhar somente para uma pessoa para desenvolver para o seu lugar. Ou seja, é você ter, se possível, duas ou três, que você fale, bom, essas aqui eu tenho condições de desenvolver. Na prática, pessoal, isso é muito difícil. Se você consegue encontrar já uma pessoa selecionada que você fala, olha, essa daqui eu consigo desenvolver, já está bom demais. Se encontrar duas ou três nas condições atuais do mercado de trabalho brasileiro, eu acho bem pouco provável. Mas a partir do momento que você tem isso determinado, então aí sim é o momento de você fazer um passo a passo de como que você quer que essa pessoa se desenvolva. Então, como eu falei, primeiro observe se ela já tem iniciativa. O teste que você tem que fazer, então a primeira coisa, você tem que fazer um teste em pequenas escalas. Então, o que significa fazer um teste em pequenas escalas? Significa o seguinte, olha, a partir do momento que você sabe quais são as competências principais que essa pessoa tem que fazer, tem que desenvolver para estar na sua posição, você tem que fazer um deparo. Fazer um deparo é mais ou menos assim. É você olhar para si mesmo, ver quais são as competências que você tem e que faz com que você consiga desenvolver os trabalhos que estão sob sua responsabilidade, e você listar ali 5, no máximo 7 coisas que é o que essa pessoa tem que aprender. E você tem que olhar para esse seu mentor, mentoreado, vamos dizer assim, essa pessoa que você vai dar uma espécie de mentoria para ela se desenvolver, e você dá uma nota para cada uma dessas competências. Então, por exemplo, olha, você pode achar que a sua comunicação é nota 9, por exemplo, e você olha para a pessoa e fala, bom, a comunicação dela ainda está nota 6. Olha, a sua capacidade de dar feedbacks é nota 8, essa pessoa está com nota 3 ainda, ela não sabe dar muito feedback. Então, você faz dá um conjunto de notas usando os seus próprios critérios, que podem ser, inclusive, subjetivos, e você olha ali e fala, bom, eu preciso fazer com que esse profissional saia de uma comunicação, sei lá, nota 5 para uma comunicação nota 8. E aí você tem que mostrar isso para o seu profissional, dizer, olha, essa é a sua competência que você tem, que você precisa desenvolver, você está nesse nível aqui, eu preciso que você chegue nesse nível aqui. E aí, o que você faz? Você começa a dar para essa pessoa exemplos, ou seja, momentos em que você oferece para ela projetos e que são importantes, mas você tem que ver ali como que ela lida com aquele projeto. Ou seja, conforme você vai desenvolvendo a pessoa, você tem que olhar o projeto que você dá para ela, qual a magnitude daquele projeto e como que aquela pessoa lida com a pressão, principalmente, quanto que ela aguenta, quanto que ela tem ombro largo para aguentar ali o peso de uma determinada situação, e a capacidade dela de tomar decisões, principalmente sem necessariamente consultar você, mas, e aí um ponto importante que eu chamo a sua atenção, usando critérios que você usaria para tomar decisões. Então, uma das coisas mais importantes de um líder passar para o seu sucessor são os critérios que ele usa para tomar uma determinada decisão. Então, a partir daí, o segundo passo é você treinar e orientar essa pessoa. E para isso, você tem que, primeiro, dar feedback constante.
Quer dizer, o tempo todo você tem que estar falando para a pessoa o que está bom, o que não está bom, o que precisa melhorar, o que tem que ser evitado e assim por diante. E, gradualmente, você vai delegando cada vez mais responsabilidades para esse seu funcionário que você deseja que seja o seu substituto lá na frente. Importante, sempre que possível, coloque-o nas reuniões estratégicas. Então, colocar nas reuniões estratégicas é importante porque, às vezes, o profissional ele é um cara que ele está acostumado a ficar ali no departamento e ele tem a sua proteção para aquelas situações que vêm do nível de cima. Então, é aquele diretor que sabe amortecer bem as pancadas que ele toma do presidente e não deixa chegar ali nos gerentes. Mas, se você quer que alguém substitua você, você vai ter que começar a colocar esse gerente ali também em reuniões, onde ele também vai ver quais são as pancadas que você leva, como que você lida com aquilo, e, é claro, em alguns momentos, até mesmo permitir que ele fale nessas situações para ver o quanto que ele aguenta, quanto de estofo ele tem para aguentar, por exemplo, estar na presença de vários diretores do grupo. Eu recomendo para isso, inclusive, que você assista aquele filme Margin Call, acho que não tem tradução em português, acho que ele chama Margin Call mesmo, que ele fala sobre uma suposta empresa que inicia uma crise no mercado financeiro. E ali tem uma reunião do CEO com vários gestores, diretores do grupo, os membros do conselho, e tem um trainee ali, que é ele que é colocado na situação de falar com o diretor. Aquela cena ali, gostaria que você visse com bastante atenção, porque é exatamente isso que eu quero que você faça quando você está treinando alguém para substituir você, ou seja, coloca ele ali em um momento tenso e vamos ver como é que ele se sai, para ver se ele está pronto para substituir você, principalmente nesses momentos que você tem que dar explicações a respeito do que está acontecendo. E é isso mesmo que eu quero que você faça. Você tem que expor essa pessoa, começar a expor paulatinamente essa pessoa no palco, ou seja, você coloca ele em situações reais de liderança, como, por exemplo, apresentar o resultado para o board ou mesmo liderar uma crise. Não dá para você formar alguém sem colocar essa pessoa em situações reais, porque é claro que a gente pode sempre falar a respeito da nossa experiência de como é estar numa crise, como é perder uma situação, criar um problema, tomar uma decisão de maneira inesperada e nervosa, mas a pessoa precisa vivenciar isso até para ter esse desenvolvimento da inteligência emocional necessária para você assumir um cargo mais elevado. Então, a sugestão é, coloque a pessoa ali na linha de frente, paulatinamente, claro, você sempre vai estar ali na retaguarda para eventualmente ajudar até a pessoa em uma situação que você vê que pode ficar crítica demais. E o mais importante, você acompanhar e fazer os ajustes necessários. Quer dizer, quando eu falei para você dar uma nota e dar feedbacks constantes, você precisa avaliar o progresso, preferencialmente de forma trimestral, para que você possa fazer os ajustes necessários. Se não funcionar, volta para o passo número 1 sem medo, tá bom? Ou seja, não está funcionando, talvez não seja essa pessoa que deva ser desenvolvida. Volta lá, procura ver se não tem pessoas novas ali no seu departamento que estão se mostrando um pouco melhor do que você imaginava. E como não ser diferente, né? Às vezes a pessoa que deseja ser líder não é aquela que realmente tem o estofo necessário para liderar. E, é claro, a partir do momento que você faz esse desenvolvimento e você vê que a pessoa chegou lá, que a pessoa está no topo ali, já está em condições de substituir você, aí sim vai chegar o momento de você finalmente passar o bastão para essa pessoa. Então, esse processo também tem que ser feito de uma maneira bastante apropriada. E quando eu digo fazer essa passagem do bastão de maneira apropriada, eu me refiro a você ter um plano realmente de como isso vai ser feito, ou seja, você precisa ter estrutura e comunicação. Então, a primeira coisa é você definir um cronograma claro. Eu lembro até hoje, se não me engano, eu vi uma palestra de um executivo puxa, eu não quero falar o nome aqui, da Ultragás, se não me engano, mas eu posso estar enganado, dele mostrando o plano de sucessão da empresa sendo anunciado com mais de 6 meses de antecedência, para que não causasse nenhuma turbulência no mercado, as ações da empresa não sofressem e todo mundo pudesse acompanhar essa mudança do comando da empresa. Então, para você também, eu recomendo que você faça isso com antecedência. Então, por exemplo, o que significa você fazer de forma estruturada
e com uma comunicação adequada. Feito o cronograma, você coloca ali, olha, em 6 meses, essa pessoa vai assumir, por exemplo, 50% das minhas funções. Em 1 ano, ela vai assumir 100% dessas funções. A segunda coisa que você tem que fazer, quer dizer, uma vez que você dá o cronograma de como que essa pessoa paulatinamente vai assumir a sua posição, é você alinhar tudo isso com a sua equipe e com os stakeholders, né? Porque ninguém gosta de ser surpreendido. Então, assim, é você realmente comunicar isso e ver quais são as arestas que precisam ser aparadas e paulatinamente fazer essa mudança. Mas essa mudança tem que ser feita seguindo o cronograma e essa comunicação. Em terceiro ponto, fundamental, é você ficar disponível para essa pessoa. Ou seja, é fundamental que você se disponibilize como, por exemplo, aquele que vai fazer a mentoria dessa pessoa, vai ser aquela pessoa que vai ficar ali dando suporte para, eventualmente, aquilo que essa pessoa precisar no dia a dia. Tanto é que um dos exemplos que nós demos, que foi do Jeff Bezos, né? Jeff Bezos ele ficou ali na Amazon como chairman para dar apoio ao Jesse, mas deixou que ele brilhasse. Esse é o jeito ideal. Quer dizer, por exemplo, no caso dele, era CEO, foi como chairman, né, como presidente do conselho, e deixou ali o Jesse como presidente, de tal forma que ele poderia aparecer e brilhar à frente da companhia. E qual é o resultado esperado para um processo de sucessão bem definido? Quando esse processo ele é bem executado, o resultado final é, primeiro, é você sair de cabeça erguida do posto que você está, mas quem assume a posição, agora ele assume com total confiança e com a credibilidade necessária para tocar as operações. Quando você consegue fazer isso, é porque você fez, de fato, um processo sucessório muito bem feito. Lembrando novamente, é claro que quando a gente fala de sucessão, a gente sempre lembra muito mais daquele fundador da empresa que vai passar para as próximas gerações, ou como no caso da Amazon, para uma profissionalização, para alguém que não é da família, mas que já está há muito tempo na empresa, que tem condições de tocá-la. Mas isso é um processo que você deve se preocupar desde o começo da sua carreira. Até mesmo um técnico precisa estar o tempo todo preocupado em quem pode fazer aquilo que ele faz. Porque se surgir uma oportunidade dele sair da sua carreira técnica e ele ir para o cargo de coordenador, ele precisa ter alguém preparado para substituí-lo. E quando ele começa nessa carreira de gestão de pessoas, de liderança, condução dos negócios, ora, de coordenador, ele precisa preparar alguém para substituí-lo, para que ele venha a ser gerente, de gerente para ser diretor e assim por diante. Então, isso tudo que nós falamos aqui, apesar de a gente ter dado os exemplos de donos de empresas, de bilionários, de magnatas, mas isso é uma informação que vale para você desde o começo da carreira, se você quiser ser bem-sucedido e fazer com que você tenha as condições de, uma vez existindo a oportunidade, seja a pessoa promovida para um cargo. Agora, o que acontece se você não preparar um sucessor? Olha, se você não preparar um sucessor, o risco é real de que a empresa ela pode perder a direção e você, em um cargo mais baixo, perder uma oportunidade de desenvolvimento. É muito comum, às vezes, eu ver um executivo, ele está ali em uma posição de gerente ou mesmo de diretor há décadas, mas às vezes não é tanto porque ele deseja, embora tenham pessoas que queiram realmente chegar até um certo nível e não passar daquilo. Mas o problema é que muitas vezes ele está naquela posição, é uma posição até importante para a empresa, mas ele nunca vai ser removido dali, porque ele simplesmente não tem ninguém que possa substituí-lo. Olha, um tema importante, aliás, para a gente lidar aqui, e que complementa isso tudo que a gente está falando, é quando a pessoa não tem interesse em ser substituída, não tem interesse em ser promovida. Porque qual que é o problema? O problema é que você, às vezes, com 30 anos, você está lá em um cargo, pode ser técnico mesmo, então você está ali fazendo coisas que um técnico pode fazer. Mas se você continua fazendo aquilo aos 40 anos, você pode ser um técnico muito caro. A mesma coisa acontece para um coordenador, para um gerente. Você, dependendo da sua idade, você pode estar fazendo algo que um profissional mais novo e, às vezes, mais barato poderia estar fazendo também. Então, infelizmente, a gente não tem tanta liberdade assim para escolher o nosso desenvolvimento. E esse é um tema, eu acho que, importante para as empresas refletirem também, porque já aconteceu comigo de eu ter que treinar executivos
que não desejavam ser promovidos. E alguns foram promovidos e tiveram uma série de problemas, desde domínio emocional, problemas de estresse, burnout, porque eles foram promovidos sem o devido preparo, então eles não tinham a musculatura executiva necessária para aguentar o peso daquele cargo. E, da mesma forma que eu pedi para você no começo, dar um like, comentário, compartilhar, faço também esse mesmo convite para você, porque agora eu vou terminar aqui essa gravação e vou começar a gravar a conversa controversa, onde nós vamos falar o que pode dar muito errado na sucessão dentro da empresa. E isso complementa o que eu falo aqui de maneira aberta para vocês e vai te dar um panorama geral do que acontece na realidade na sucessão dentro das organizações, desde a pessoa que está entrando ali em um cargo de coordenador, até quando você tem, por exemplo, um proprietário de uma empresa que precisa passar para a segunda geração. Então, fica meu convite para você não apenas dar um like, comentar e compartilhar, mas também se inscrever aqui no canal O Executivo. Tem um link aqui embaixo para você. E, sem dúvida, esse tema de sucessão é um tema fundamental para a sua carreira e você deve se preocupar, porque sempre você pode formar sucessores, mas se você não se preocupar com isso, você vai formar mal, não vai formá-los, ou então vai deixar isso sendo feito de uma maneira sem a metodologia mais apropriada. Como eu falei, agora eu vou gravar a conversa controversa e conto com a sua audiência. Agradeço muito por você ter assistido mais esse episódio e conto com a sua audiência no próximo episódio do podcast do canal Executivo, quinta-feira que vem, às 19h30. Um grande abraço a todos e vamos em frente!